Todo comenzó en el momento mais aterrador de minha vida. Instante donde el tiempo se detuvo, donde mi corazón latia tão fuerte que pensei que explotaria, donde creí que todo había terminado para mim. Pero entonces, algo impossível sucedió. Algo que nadie creeria se no lo hubieran vivido. Mi nombre es Carolina Mendes. Esta é a história de como gorila de 180 quilos lamado o Congo me salvou a vida, quando estava a segundos de morir. Era março de 2019, eu trabalhava como veterinária especializada em primates, no Santuário de Vida Silvestre Muzi, ubicado na selva del Congo. Havia soando cá neste trabalho desde Nian. Recuerdo que quando tinha 8 anos, vi documental sobre gorilas de montanha, loré a ver como os caçadores furtivos ameaçavam sua existência. Desde esse dia, jurei que dedicaria minha vida a protegê-los. Aqui estava, a mis 32 anos, vivendo esse sonho em meio de la selva africana mais densa e hermosa que puedo imaginar. El santuário albergava 15 gorilas rescatados de la casa furtiva ou del comércio ilegal. Cada ano tinha sua própria história desgarradora. Pero Congo era especial. Era macho de espalda plateada. Era líder de seu grupo quando na presencia que impunia respeito incluso a los trabalhadores mais experimentados. Lo habíamos rescatado 5 anos atrás, quando apenas era adolescente traumatizado, que havia visto morir assomado em frente a seus olhos. Los primeiros meses foram terríveis. Não comia, não interactuava, simplesmente se quedava em uma esquina. Canesa mirada vazia que te rompia a alma. E eu me havia dedicado especialmente a sua reabilitação. Passava horas sentada cerca de seu recinto sem mirá-lo diretamente porque é contato visual direto, isso uma ameaça para os gorilas, simplesmente estando ali, comendo frutas, lendo em voz alta, cantando-lhe canções em espanhol. Mis comparceiros pensavam que estava louca. Carolina, is animal salvage de quase 200 quilos, que poderia partir-te em dois, me diziam. Pero eu veia algo diferente em seus olhos. Veia dolor, sim, pero também uma chispa de esperança que se negava a apagar-se. No te pierdas esta história. Dele like quais suscríbete para mais conteúdo incrível. Pouco a pouco, Congo começou a cambiar. Primeiro foram pequenas coisas. Aceptava as frutas que ladejava cerca, deixou de golpear as paredes quando alguém se acercava. Começou a interactuar com os outros gorilas. Depois de 2 anos, se havia convertido em el protector del grupo, en esse líder natural que todos necessitavam. Entre nós outros, se havia formado vínculo inexplicável. Quando eu entrava à área de observação, eu sempre se acercava. Se sentava do outro lado de la mala reforçada, me observava canes os olhos profundos e inteligentes que pareciam entender cada palavra que eu descia. Buenos dias, mi Congo hermoso. Lá descia cada maana. Eu respondia canese suave grossido que los gorilas assim quando estão contentos. Esse sonido que parece ronroneo profundo. Mis colegas bromeavam dizendo que Congo me havia adotado como parte de sua família. Talvez tenham razão. Aquele dia de março começou como qualquer outro. Me despertei às 5h30 de la mañana, com os sonidos de la selva despertando a meu alrededor. El canto de los pájaros, no lido lejano de los monos. O sussurro constante de milhões de insectos. Depois de 5 anos em Congo, estes sonidos se haviam convertido em minha sinfonia matutina favorita. Me preparei café cargado, porque depois de anos aqui havia aprendido que sem cafeína não há maneira de sobreviver ao calor e à umidade. Revisei o itinerário do dia.
Teníamos programada a avaliação médica trimestral de todos os gorilas. Esto implicava observações detalhadas, revisión de seus comportamentos, verificar seus pesos e condições físicas generais sem ter que sedarlos. Habíamos desarrollado um sistema onde os gorilas participavam voluntariamente em seu próprio cuidado médico. Era um processo lento, basado em reforço positivo e a confiança, pero funcionava maravilhosamente. Congo seria o último del dia. Sempre lo desejávamos para o final porque, aunque confiávamos em ele, sua tamação e fuerza requeriam que estuviéramos em nosso melhor momento de concentração. Um erro num gorila de sua magnitude podia ser fatal. Todo o dia transcorreu sem problemas. Evaluamos a 14 gorilas. Todos estavam saludáveis, ganhando peso adequadamente, mostrando comportamentos normais. E eu estava cansada pero feliz. Ao redor de las 4:30 da tarde, me dirigi hacia o recinto de Congo junto com meu assistente Jean-Pierre. Um jovem congoliano que levava 10 anos trabalhando no santuário. Estás lista para ver a tu novio? Bromeou Jean-Pierre, mientras caminhávamos por el sendero de tierra que levava à área onde vivia o grupo de Congo. Cala-te, lá respondi riendo. Congo tiene mucho melhor personalidade que a maioria de los hombres que reconhecido. Legamos ao recinto exterior, um espaço de media hectare de selva natural, rodeada por valas especializadas. Congo estava sentado baixo um árbol enorme, comendo tranquilamente umas hojas, quando me viu, se levantou e se acercou à mesa forma de caminhar característica de los gorilas, apoiando-los nudillos en suelo. Era magnífico, seu pelage negro brilhava, baixo los últimos raios del sol de la tarde, seus enormes ombros se moviam com cada passo, e sua expressão era de curiosidade tranquila. Rola, mirei, lá dije suavemente. Eu se sentou frente à vala de observação, e me mirou. Emitiu esse grucido baixo que eu havia aprendido a reconhecer como seu saludo. Jean-Pierre começou a tomar notas mientras eu observava cada detalhe de Congo. Sua respiração era regular. Seus olhos estavam claros e alertas, sua postura era relaxada. Todo indicava que estava em perfeita saúde. Passamos uns 20 minutos haciendo nuestras observações estándar. Congo cooperava perfeitamente, incluso nos deixou ver seus dientes quando se lo pediu usando o gesto que habíamos treinado. Sigue mirando. A parte mais impactante está por venir. Suscríbete a Perfecto, dije finalmente. Está em excelente condição. Podemos terminar por Roy. Fui nesse momento quando todo cambiou. Quando minha vida se dividiu entre el antes e el después, estava recolhendo meu equipo de observação, dando-lhe a espalda ao recinto por apenas uns segundos, quando escutei um sonido que nunca olvidarei. Um sonido que não pertencia à selva, que era estranho e amenazante. Era o clique metálico de uma arma sendo carregada. Me congelei. Mi sangue se convirtió em hielo em mis venas. Lentamente, mais lentamente, girei a cabeça. A uns 15 metros de distância, havia 10 homens. Levavam rifles de assalto, seus rostos estavam parcialmente cobertos com paçoelos. Uai, seus olhos, Deus. Seus olhos tinham essa mirada frio e calculadora que solo tienen las personas capazes de matar sem pensar-lo duas vezes. Caçadores furtivos. Haviam logrado infiltrar-se no santuário. Mais tarde me enteraria de que haviam sobornado a ano de los guardias de seguridade, aproveitando-se de sua desesperação econômica. Pero nesse momento lo único que sabia era que Jean-Pierre e eu estávamos solos, sem armas, sem maneira de defender-nos. Frente a 10 homens armados que haviam venido por los gorilas,
no Simuevan. Dijo er líder em francês cá num acento que delatava que venia de alguma região do norte. Sua voz era monótona, como se isto fuera algo rotinário para ela. Provavelmente lo era. Necessitamos los gorilas. Se coopera. Nadie ser herido. Mi coração latia tão forte que podia senti-lo em mis ouvidos. Jean-Pierre estava paralisado junto a mim, seu rosto havia perdido todo o colo. Eu tentava pensar, buscar uma salida, uma maneira de proteger a Congo e a sua família. Pero minha mente estava nublada por el terror. No pueden levar los gorilas, dije. Uai, mi voz temblava. Salmo uma espécie protegida. Reis sistemas de seguridade, câmaras. E nos encargamos de eso, interrompió el líder. Dio passo hacia nós outros, Uai levantou sua rifle, Aravan a abrir los recintos. Todos, nu, respondi. No sei de onde saquei valor. Pero algo dentro de mim se recusava a permitir que estes homens destruíram todo lo que habíamos construído. No lo haré. Tendrão que matar-me primeiro. Hamra soltou uma uiça seca. Como que eras? Levantou rifle e apontou diretamente a minha cabeça. Tempo se ralentizou. Podia ver seu dedo. Começando a pressionar el gatilho. Podia escuchar minha própria respiração entrecortada. Podia sentir como cada músculo de meu corpo se tensava, preparando-se para el impacto que nunca legaria porque estaria muerta. Então sucedeu algo que cambiaria minha vida para sempre. Rugido. Não era exatamente rugido. Era sonido que jamais havia escuchado sair de Congo. Bramido gutural e aterrador que hizo que hasta los pájaros deixaram de cantar. Era o grito de batalha de macho de espalda plateada defendendo a sua família. Congo se havia dado conta del peligro. Desde seu recinto, havia estado observando toda a cena. Uaiara, movido por instinto protector que superava qualquer barreira física. Estava sendo algo impossível. Estava escalando a vala de 6 metros de altura. Pero que diablos? Gritou a no de los cazadores. Congo se movia calmo na velocidade e agilidade que não deveria ser possível para animal de sua tamanho. Suas enormes manos se aferravam à mala metálica. Seus músculos se flexionavam baixo sua pelagem. Em questão de segundos, estava na parte superior de la vala. Por instante se quedou ali. Mirando diretamente a los homens armados com uma intensidade que abria temblar a qualquer. Disparem-lhe a maldito gorila. Gritou o líder. Los 3 homens dirigiram suas armas hacia Congo. Nesse momento, mientras las armas se alejavam de mim, mientras los cazadores se distraíam com a amenaza de 180 quilos de fúria pura que descendia hacia elos. Entende lo que estava passando? Congo não estava atacando cegamente. Estava protegendo-me. Estava ponendo sua vida em peligro por mim. Congo, nu. Gritei com todas minhas forças. Pero já era tarde. Congo saltou desde la vala, e aterrizou entre los cazadores e eu, criando uma barreira viviente. Los disparos começaram a ressonar em la selva. O sonido era ensurdecedor, aterrador. E eu me havia tirado ao suelo, arrastando a Jean-Pierre comigo, pero não podia deixar de mirar lo que estava sucedendo. Congo se movia como nunca lo havia visto mover-se. Esquivava, golpeava, rugia. Sua presença era tão abrumadora que los 3 homens, apesar de estar armados, retrocediam. A Noudia los intentou disparar-lhe de cerca, pero Congo lo golpeou com seu puão cerrado, e a Hamra salió volando vários metros antes de cair inconsciente. Fui então quando escuchei sonido mais horrible do mundo. Disparo que era diferente a los demás. Vi como Congo se tambaleava. Lá haviam dado en el ombro. Lá sangue começava a manchar seu pelagem plateado.
Nu, gritei uai sem pensar. Me levantei uai corri hacia eu. No puedes perder-te ele final. Suscríbete ara uai activa la campanita. Sei que fui estúpido. Sei que pude rebre muerto. Pero nesse momento não me importava. Congo estava herido por salvar-me, quai eu não iba deixar-lo solo. Los caçadores estavam em pânico, Arara não estava inconsciente, outro se arrastrava tentando alejar-se de Congo, quai o líder estava tratando de recargar sua arma com manos temblorosas. E eu leguei esta Congo, uai me coloquei frente a eu. Estendendo meus braços, como se me pequeno corpo de 60 quilos pudiera proteger a este gigante herido. Alejem-se de eu. Gritei. Lágrimas corriam por meu rosto. Alejem-se, eu juro que. No terminei a frase porque nesse momento escutamos algo hermoso. Sirenas, vozes gritando no à distância. A equipe de seguridade de santuário finalmente havia alertados por el sonido de los disparos. O líder de los caçadores me mirou canodiu, luego mirou a seus comparceiros. Tomou uma decisão rápida e eu hacia la selva. Su cúmplice que aún podia caminhar lo siguió cojeando. Em questão de segundos desapareceram entre la vegetação. Entonces, silencio. Solo se escuchaba mi respiração agitada, el sonido distante da equipe de seguridade acercando-se. Detrás de mim, la respiração pesada e dolorosa de Congo. Me girei hacia él. Estava sentado, sosteniendo-se el ombro herido. Sus olhos me encontraram. Nelos vi algo que nunca olvidaré. Não era solo dolor, era compreensão. Era essa conexão que habíamos construído durante anos. Era amor em la forma mais pura que pode existir entre dos seres vivos. Congo, sussurré, acercando-me lentamente. Mi valiente, hermoso Congo. O estendió su mano hacia mim. Era gesto que jamais havia hecho antes. Los gorilas normalmente não buscam contato físico direto com humanos. Pero Congo estendió su enorme mano hacia mim. Eu, sem dudar-lo, coloquei minha pequena mano en la saia. Fui nesse momento quando legou a equipe de seguridade. O director de santuário, o Dr. Mukendi, ramba congoliano de 60 anos, que havia dedicado sua vida à conservação, legou correndo com todo o equipe médico. Carolina, estás herida? Não, respondi sem soltar la mano de Congo. Pero sí. Necessitamos dar-lo ara. Los seguintes 30 minutos foram caos controlado. Teníamos que sedar a Congo para poder tratá-lo apropriadamente. Pero hacerlo mientras estava em estado de estresse tão alto era perigosíssimo. Poderia atacar, poderia ir à la selva, poderia empeorar sua herida. Pero Congo confiou em mim. Mientras eu hablaba suavemente eles passou, contando-lhe que todo estaria bem, que lo íbamos a cuidar, que era mi héroe. Eu se deixou sedar, se deixou levar à la clínica veterinária, se deixou salvar. La cirurgia durou 4 horas. La bala havia atravessado seu ombro, pero milagrosamente não havia tocado nenhum hueso arteria principal. O Dr. Mukendi, que também era cirurgião veterinário, hizo trabalho impecável. Eu permanecia na sala de cirurgia todo o tempo, sosteniendo a mano livre de Congo, incluso quando estava completamente inconsciente. Quando finalmente a cirurgia terminou, quando as suturas estavam hechas, o Congo estava estabilizado. Me derrumbé, todo o terror, toda a adrenalina. Toda a emoção me golpearam de uma vez. Loré como não havia loado en anos. O Dr. Mukendi me abraçou como padre abraça sua hija. Esse gorila te salvou a vida, me dijo. Tu salvaste la saia. San familia ara. Tinha razão. Después de esa noche, mi relação com Congo cambiou para sempre. Eu passou até semanas recuperando-se.
Uai, eu estuve canel cada dia. Dormia em uma sila junto a su recinto de recuperação. Lá cantava canções em espanhol, que minha abuela me havia enseñando quando era niña. Lá contava histórias de mi país, de las montañas donde cresci. De mi família que vivia ao outro lado do oceano. Uai, Congo escuchava. Cada palavra, cada nota, cada silêncio. 3 meses depois do incidente, os caçadores foram capturados. El guardia corrupto confessou todo e los delatou. Foram sentenciados a 15 anos de prisão por intento de homicídio, tráfico de espécies protegidas. Uai, na larga lista de outros crimes. Pero lo mais importante de todo esto, não foi a justiça legal. Fui lo que aprendi sobre o vínculo entre humanos e animais. Durante anos havia estudado o comportamento de los primates, havia lido mais de páginas sobre sua inteligência emocional, sobre sua capacidade de formar conexões. Pero hasta que Congo arriesgou sua vida por mim, hasta que me mirou canes os olhos linos de determinação e amor. Não entendi realmente a profundidade de lo que estes increíbles seres são capazes de sentir. Congo não me salvou porque eu o alimentara. Não me salvou porque lá diera atenção veterinária. Me salvou porque, de alguma maneira que transcende a linguagem e as espécies, eu me considerava parte de sua família. YN é o mundo de los gorilas. La família lo es todo. Proteges a tu família. Luchas por tu família. Das tu vida por tu família. Pasaram los meses. La herida de Congo sanou completamente. Volvió a ser o líder magnífico de seu grupo. É gorila de espalda plateada que impunha respeito, pero também cuidava com ternura a cada membro de sua família. Pero entre nós outros, algo permanecia diferente. Cada manhã, quando eu legava a seu recinto, Congo se acercava. E a não nos separava a barreira de ser humano e animal. Éramos simplesmente dos seres que se haviam salvado mutuamente, que haviam compartido um momento de terror absoluto, ou haviam salido do outro lado transformados. A vezes me sentava cerca de seu recinto, ou simplesmente lo observava interactuar com os outros gorilas. Lo veia jogar com os jovens, proteger a las hembras, incessar a los adolescentes a ser fuertes pero gentiles. Oi, me maravilhava de como um ser tão poderoso podia ser tão increíblemente tierno. Dia, aproximadamente 6 meses depois do ataque, estava sentada em meu lugar habitual quando Congo hizo algo extraordinário. Recolheu flores silvestres que cresciam dentro de seu recinto, e las colocou cerca de onde eu estava sentada, ao outro lado de lavá-la. Era um gesto que los gorilas machos hacen para mostrar afecto em seu grupo familiar. Michelle Lora. Não podia evitá-lo. Este magnífico ser, este gigante gentil, me estava oferecendo flores. Me estava dizendo, em sua linguagem, que eu era importante para ele. Gracias. Congo, sussurrei. Gracias por incessar-me lo que significa amor incondicional. Gracias por mostrar-me que la família não tinha nada que ver com la espécie, sino com el corazón. Eu se sentou, Oi me mirou com os olhos profundos. Oi eu juraria por todo lo que considero sagrado, que eu sou um rio. Han passado quase 6 anos desde aquele dia trabalho maravilhoso. Sigo trabalhando en santuário Mvuzi. Congo sigue sendo o líder de seu grupo, Arakan 17 membros, incluindo 3 crias que nasceram bajo sua proteção. És um padre increíble, joega cano as crias, las protege, las ensina, e cada dia, sem falta, quando eu lego, eu viene a saludar-me. Compartimos uns minutos de silêncio tranquilo, eu comendo suas frutas favoritas, e eu contando-lhe sobre mi dia. Es nuestro ritual.
Is nuestra maneira de recordar lo que compartimos. Lo que sobrevivimos juntos. Lá a gente me pergunta a menudo se não tenho medo. Não te dá medo trabalhar com animais tão perigosos? Sonrio quando me perguntam isso porque lá a verdade é que é o único momento em minha vida que senti verdadeiro terror foi quando homens, seres humanos como eu, ameaçaram com matar-me. Congo, este suposto animal peligroso, deu seu sangue para proteger-me. Quem é realmente peligroso? É o gorila que arriesga sua vida por proteger alguém que ama? Os humanos que matam por dinheiro, por codicia, por total desconexão com a vida que nos rodeia? Reaprendido tantas lecções de Congo. Reaprendido sobre a coragem, sobre o sacrifício, sobre o que significa realmente ser parte de uma família. Reaprendido que o amor não necessita palavras, que a conexão transcende qualquer barreira física, que rei nobleza neste mundo que va muito mais alá de nuestra espécie. Cada vez que miro a Congo. Cada vez que vejo sua cicatriz uma marca plateada em seu ombro oscuro, recuerdo que estou viva graças a ele. Que cada respiração que tomo, cada amanhecer que presencio, cada momento de alegria que experimento, é regalo que eu me dio. Uai, por isso dedico minha vida a protegê-lo, a proteger a todos os gorilas, a todas as criaturas magníficas que compartem este planeta cá nós outros. Porque se algo me enseia esse dia de março de 2019, is que todos estamos conectados. Que a vida é em todas suas formas, is preciosa. Que é o verdadeiro valor no se mide em palavras ou riquezas, sino em actões, em sacrifícios, em esses momentos de puro amor incondicional que transcendem todo. Congo fui-me salvador, pero em muitas formas, e eu também lo salvé a ele quando legou por primeira vez ao santuário, traumatizado uai solo. Nos salvamos mutuamente. Uaiesa, Cuioi-o, isla essência de lo, deveria ser nossa relação com todos os seres vivos neste planeta. Salvação mútua. Proteção mútua. Amor mútuo. Assim que quando a gente me pergunta por que hago lo que hago, porque degela a comodidade de la ciudad, para viver em meio de la selva, porque dedico cada dia de minha vida a estes animais. Solo tenho que pensar em Congo. Penso em como se interpuso entre mil a essas armas. Penso em como os humanos se encontrou com a minha, nesse momento de vulnerabilidade compartida. Pensa em las flores que me ofereceu meses depois. Why são eu? Porque sei que estou haciendo exatamente lo que debo hacer. Estou devolvendo de la única maneira que puedo. É o regalo que Congo me dio, la vida mesma. Mi nombre es Carolina Mendes. Sou veterinária especializada em primates. Trabalho em santuário de vida silvestre Muzie em Congo. Uai fui salvada por gorila de espalda plateada lamado Congo. Esta é minha história. Esta é nossa história. Uai cada dia, quando é sol seio sobre la selva, uai escucho los sonidos de los gorilas despertando. Quando Congo viene a saludar-me com esse grucido suave que era conosco melhor que me propio idioma. Recuerdo que la vida é extraordinária, que los milagros sucedem. Que o amor existe em formas que nem sequer podemos imaginar. Hasta é dia que muera, hasta mi último aliento. Protegerei a Congo e a sua família, porque eu me protegeu a mim. Porque eu me mostrou o que significa realmente ser valiente. Porque eu me ensinei que família não é uma palavra, é uma ação. Congo não pode hablar mi idioma, pero me radicho mais com sus actões de lo que qualquer persona me radicho com palavras. Me radicho que sou importante, que sou amada, que sou digna de ser salvada. Uai espero, com cada fibra de mi ser que eu la raia dicho lo mesmo a ele. Porque depois de todo, es lo que hace la família. Se protegem mutuamente, se salvam mutuamente, se amam mutuamente, sem importar las diferenças, sem importar las barreiras,
Sem importar nada mais que é simples e puro hecho de que existimos juntos neste mundo extraordinário, conectados por hilos invisíveis de amor e lealdade que são mais fortes que qualquer coisa que pueda separar-nos. Esta é minha história. Esta é a história de Congo. Gorila que me salvou a vida. Cada dia vivo agradecida por regalo que ele me deu. Uma segunda oportunidade, uma nova perspectiva, a certeza absoluta de que o amor verdadeiro existe, incluso entre espécies que parecem tão diferentes. Gracias, Congo. Por todo, por sempre. Se esta história te comoveu, não olvide suscrever-te a ele canal e ativar a campanita para mais histórias incríveis. Comparte esta história com todos os amigos e familiares. Juntos podemos criar consciência sobre a proteção de estas magníficas criaturas. Deixa tu comentário contando-nos que te pareceu esta incrível história de Congo e Carolina. Queremos saber tua opinião.